Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Patolino. Estamos aqui para mais um podcast aqui no canal. Esse é um podcast bem aleatório, até porque eu tô fazendo sem retorno esse podcast. Eu não sei se o áudio tá muito alto, eu não sei se o som... eu não sei se a minha voz tá bom. A minha voz é ruim, isso eu sei, mas... não sei se a qualidade do áudio, a distância tá bom. Eu tô preferindo não usar aqui o retorno para testar algumas coisas aqui. Algumas modificações que eu fiz aqui na minha sala. Mas... Desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. Esse podcast aqui é um podcast bem aleatório e vou falar um pouquinho sobre sites e aplicativos de relacionamento. Como de praxe, eu já tô aqui com o meu chazinho aqui do lado. Chá verde. Recomendo para todo mundo que tome. Eu tava pensando há poucos dias, aliás, hoje mesmo também, eu tava pensando nisso, por isso eu resolvi fazer esse podcast para falar um pouquinho sobre sites e aplicativos de relacionamento. Um tema que eu não ia gravar agora, eu ia esperar mais um tempo aí, ia fazer mais uns testes. Mas tá tudo ok. Tá tudo beleza. Eu me sinto legal pra fazer esse podcast. Eu acho que já sei a conclusão, mais ou menos. Eu já sei a conclusão que eu vou ter. E é isso aí, não vai ter mais nada de novidade. Então é o seguinte, vamos começar um pouquinho ali pelo IRC, que foi o primeiro, aliás, o ICQ foi o primeiro software de, vamos dizer, aplicativo de relacionamento, de conversa, que eu mexi. O ICQ era muito legal. Na época era muito intuitivo, a gente tinha vontade de falar com as pessoas, a gente tentava falar com o máximo de pessoas que podia. Logo veio os bate-papos. Eu lembro que tinha na época aquele o Disque Amizade, né? Acho que era o Disque Amizade. O Disque Amizade, ele era por telefone, sabe? Então, tu ligava lá pra uma central e não sei como a central fazia outra pessoa cair na linha contigo e tu desenvolvia um papo. Desenvolvia um papo com aquela pessoa, né? Agora eu me ajeitei aqui, acho que tá bem melhor. Pegando o microfone aqui. Tu desenvolvia o papo com aquela pessoa. Como eu não tenho uma idade tão avançada, né? Essa parte do Disque Amizade, eu acabei, acho que ligando só de curiosidade, sabe? Acabei não falando com ninguém, porque eu sempre tive dificuldade de desenvolver papo com pessoas totalmente aleatórias, pessoas totalmente diferentes.
eu sempre desenvolvi o papo mais com amigos meus, parentes e colegas de aula. Mas o pessoal lá que tinha uns 16, 17 anos, já 18, eu lembro que eles usavam bastante o orelhão. Alguns, poucos, pelo menos que eu conhecia, usavam de casa para ligar, fazer ligações. E o pessoal gostava muito do Disque Amizade. Era muito legal. Pra quem conseguia desenvolver um bom papo, conversar com as pessoas. Habilidade, skill que eu não tenho. Então, também tinha o MSN. Eu lembro que o MSN também foi febre. A gente falava muito com colegas de aula, com amigos próximos de casa, pelo MSN, que seria hoje o WhatsApp. Para vocês que são mais jovens, seria um WhatsApp só do computador, sabe? Como não existia smartphone na época, a gente pouco pensava sobre isso. Era um aplicativo era um WhatsApp para computador. Então, até hoje existe o Skype, né, que também foi comprado pela Microsoft, que se assemelha muito ao MSN, mas com o objetivo de fazer videochamadas. Vou fazer uma pausa aqui. E eu já ia me esquecendo, cara. Eu já ia me esquecendo dos bate-papos. Bate-papo UOL e bate-papo Terra, se eu não me engano. E tinha outro também lá. O BOL, eu acho. Então, o bate-papo UOL, bate-papo Terra também foi uma revolução. Foi tipo Disque Amizade. Mas tu entrava ali numa sala com no máximo, acho que 30 pessoas, alguma coisa assim, 25, 30 pessoas. E listavam, eu não sei se existe ainda, mas ele listava as pessoas do lado direito, se eu não me engano. Listava as pessoas e tu ia clicando ali nas pessoas e conversando com elas. Como se fosse sabe aquela tela do Messenger, do Facebook? Quando tu clica lá, aparece teus amigos do lado e aparece uma caixa grande de mensagem, né? Então ali tem toda a tua conversa com a pessoa e tudo, e tu vai conversando por ali só por aquela tela. E eu sempre fui um cara meio anônimo, né? Então nessa época do bate-papo, UOL, bate-papo Terra, eu entrava, eu frequentava, é óbvio. E o que acontecia? Pessoalmente, eu conheci, eu acho que 2 pessoas. Não, peraí. 3 pessoas, mais ou menos. Eu acho que conheci 3 pessoas pelo bate-papo UOL. Não, 4, eu acho, mais ou menos. E essas 4 pessoas até hoje falam comigo, né? Então, o que acontece, tia? O que acontece? O bate-papo UOL, cara, ele separava as salas por cidades. Por cidades ou por nicho. Naquela época não tinha essa palavra nicho, mas vamos dizer assim, um grupo, aliás, sala de música. Pessoas que gostam de música. Aí tem as subcategorias lá, rock, heavy metal, pagode, sei lá, new metal. E tu acabava conhecendo pessoas que tinham o mesmo gosto, o mesmo interesse, e você continuava conversando com aquelas pessoas, interagindo com elas, por conta
do interesse mútuo. Além disso, tinha salas de religião, espiritualidade, mas o que mais chamava atenção, cara, era as salas de sexo. Tinha as salas de sexo onde as pessoas conversavam sobre esse tipo de coisa. E isso também acabou afetando as salas das cidades, né? Por exemplo, tu entrava nas salas da cidade, tinha muitos homens, vamos dizer, velhos, homens mais velhos que são gays, tentando puxar papo contigo, né? Isso começou a ser muito comum, cara, de uma época de 2005, eu acho. Pra cá é óbvio que isso existia antes, mas que eu lembre era isso. Era mais ou menos nessa época que começou a ficar mais popular até a internet aqui no Brasil, né? E muitas pessoas adquiriram computadores. Eu lembro na época lá do Pentium 3, depois veio Pentium 4, logo em seguida os Dual Core, mas muita gente tinha ainda os Pentium 2, Pentium 3 nessa época aí. Acabaram me chamando aqui, eu tive que fazer uma pausa e eu tava falando sobre o bate-papo UOL, né? Que nas cidades, nas salas das cidades já tinha sido invadido por essa loucura aí do pessoal querer sexo, ser tendencioso pra essa parte. Consegui falar a palavra. Só um momento que eu vou tirar uma coisa daqui. Prontinho. Beleza, então. Tá falando bate-papo, então. Tudo bem. Até aí tranquilo, né? Ou não, sabe? Tranquilo ou não. Mas é o seguinte. Essas salas se transformaram, vamos botar 2008, 2010, por aí, eu acho que até 2012, mais ou menos. Eu lembro que essas salas se transformaram num antro de... não sei se eu posso falar aquela palavra com P, que termina com filia, inicia com P e termina com filia. E assim, e bots também, muitos propaganda, bot propaganda e tarados pervertidos e só isso depois virou. Eu lembro que depois lá por 2004, 2005 começou a aparecer o Orkut, 2006 eu acho também. Eu não lembro, mas eu lembro do Orkut em 2004, eu acho, por aí. Eu lembro que o Orkut já estava bem estabelecido até, o YouTube já estava no início. E o Orkut foi a primeira, vamos dizer assim, rede social, uma verdadeira rede social. E a que eu mais utilizei até hoje. Como eu não sou muito apegado a redes sociais, o Orkut foi a rede que eu mais interagi, que eu mais postei fotos, que eu mais participei dos grupos. Aliás, das comunidades. Participei das comunidades. E
essas comunidades eram interessantes. Até por conta que o Orkut como era uma novidade, as pessoas levavam mais a sério. É óbvio que tinha os trolls, tudo, mas as pessoas levavam mais a sério. Elas conversavam, vamos dizer, seriamente contigo. Não é a mesma coisa de hoje em dia no Facebook, que só tem o kkk que o pessoal chama e um tentando queimar o outro, um tentando engolir o outro. Dava pra tirar muita coisa boa de lá, dessas comunidades. Dava pra aprender muito, dava pra interagir com muitas pessoas do país inteiro que estavam lá naquela comunidade. A gente até conseguia amizades de pessoas de outros estados, de outras cidades. Eu lembro que eu até gostaria de pegar meu perfil de novo, meu profile no Orkut, para poder adicionar novamente algumas pessoas. Me mandaram mensagem aqui no Messenger, não vou responder. Pô, já é meia-noite, velho. Como passou rápido, cara. Então tá, já é meia-noite. Mas, seguindo aqui. Daqui a pouco eu já faço uma pausa e já respondo ali a pessoa. Mas para não perder a linha de raciocínio, eu vou seguir falando. Vou seguir aqui sem responder. A pessoa vai ter que esperar um pouquinho. Beleza, então, Orkut, rede social. Mas depois, um pouquinho depois da queda aí, do enfraquecimento do Orkut. Aliás, só lembrando uma coisa, cara. O site do Orkut, ele acabou mudando. Parece, se eu não me engano, o domínio é o mesmo. Mas ele acabou mudando. Mudaram a página inicial e colocaram que em breve eles estão construindo. Aliás, em breve eles vão lançar uma nova rede social que pode revolucionar as coisas, pode melhorar as coisas. Até porque o Facebook já caiu faz muito tempo, né? Tem que vir alguma coisa nova aí pra gente interagir melhor. Se bem que as pessoas hoje em dia já estão chatas, essa questão de rede social, todo mundo a pessoa já nasce com uma rede social. E já tem uma rede social, então está extremamente chato para poder interagir com outras pessoas, conversar bastante. As pessoas não são mais tão sinceras como eram antigamente, né? As pessoas passam cada vez mais tempo mentindo. Então, como esse não é o tema, vamos passar um pouquinho pra frente aqui. Um pouquinho depois do Orkut começou a vir sites, depois do lançamento do iPhone e dos smartphones, quando eles começaram a se popularizar, começaram a inventar os aplicativos dos smartphones. Então criaram esses sites e aplicativos de relacionamento, mas relacionamento para namoro, um relacionamento casual, coisa do tipo, direcionado para isso, né? Então, alguns sites tipo, eu usei alguns sites tipo Badoo, Tinder e alguma coisa do tipo. Então tá. Badoo, Tinder. Eu usei o Badoo por um tempo. Virou um antro. O Badoo virou um antro. Tinha até um nome engraçado, cara, que... No Badoo...
Era um trocadilho. Agora eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo aqui. Mas usei o Tinder, que é o mais famosinho. Usei o Tinder, que é o mais famosinho, né? Por um tempo, pra ver como funcionava, cara. Começou um cara que não tem uma aparência legal. Eu sou... eu não tenho... não sei se eu não tenho beleza física alguma, sabe? Que é o mais interessante pra rede social, né? Pra esses sites e aplicativos de relacionamentos, né? Que é o essencial, que é tu ter a aparência. O que mais vale ali é a aparência. Então eu usei por algum tempo para ver como funciona. Eu achei legal, cara. Eu achei... É legal, é extremamente simples. É uma rede social... Aliás, vamos dizer, rede social. Uma rede social que é muito... uma rede social que é... Como eu posso dizer, cara? A palavra que eu quero dizer eu esqueci agora, velho. Assim, é uma rede social que é a mesma cara das pessoas que estão lá. Não tem muita novidade alguma, é extremamente rasa, assim como a maioria das pessoas que ficam lá, que estão lá. E como eu não tenho uma aparência legal, cara, eu não tive quase curtida, eu tive pouquíssimas curtidas. Eu dei muitas curtidas em várias pessoas, várias mulheres, só que não obtive resposta, né? A resposta é o... Como é que é? É o match, né? Eu não tive... tive match com pouquíssimas pessoas. E essas pessoas, cara, que me deram match eram pessoas nota... Vou dizer, 4, 5. Até porque eu sou... eu sou realmente um incel, cara. Eu acho que eu me daria nota 3, 4, sabe? É triste falar. Eu tive que me acostumar com isso por muitos anos, né? Eu tive que saber lidar com isso, cara. Espero que vocês saibam lidar com isso também. Então, eu sou realmente um incel, cara. E o que eu vi muito nessa rede social, cara? Uma das primeiras coisas que eu vi nessas redes sociais foi a hipergamia, cara. Hipergamia. Eu via muitas mulheres na descrição ali, onde tu coloca a bio, né? Eles chamam de bio. Elas procuram geralmente por pessoa do mesmo nível ou de nível mais alto. E nessa bio ela já escreve o que elas estão cursando, o que elas fazem e tal. E muitas colocam ali nessa bio que são gerentes. Por exemplo, gerente de marketing de tal empresa. Ou mestranda em não sei o que. Doutorando em não sei o que. E são pessoas tipo desse nível. Se ela coloca isso na bio é porque ela quer uma pessoa de mesmo nível ou de nível mais alto. Só que o problema, muitas pessoas que são mestre, doutorando, em parte de homens mesmo, não estão lá. E eu acredito que não, cara. Eu não sei dizer realmente, mas eu acredito que não tanto como as mulheres.
Então tu encontra muita mulher com formações, com vários cursos e formações. E elas olham a tua bio também para ver se vale a pena dar um match. Se, sei lá, tu tem alguma coisa. Como eu não coloquei nada na bio, eu acho que não... Eu coloquei alguma coisa na bio, mas eu não lembro o que é agora, mas foi pouquíssima coisa. Não foi nada de curso, não foi nada de trabalho, e etc. Então não chamava atenção, cara. Não chamava atenção. Se tu não colocar nada na bio, tu é como uma pessoa anônima ali, né? Então eu não tinha valor algum dentro daquela rede, sem colocar ali minha formação, meu trabalho e algumas outras coisas. Se eu não me engano, cara, eu coloquei só onde eu estudava, apenas isso. E nessas redes sociais, cara, o mais importante é a imagem, cara. As pessoas desde o Instagram têm um culto pela imagem, cara, a beleza, sabe? Então, nessa rede de relacionamento, o que mais importa é a beleza. O que mais importa é a beleza e mais nada, mais nada. Acredito que a beleza importe mais que o nível de curso, de formação, de trabalho que tu tenha. Então, essa rede social, esses tipos de aplicativos, essas redes sociais, cara, elas não estão nem aí pra você, sabe? Elas não estão nem aí pra você. Como você é, sabe? Porque ela não pode passar isso pra pessoa que tá lá do outro lado. Passar, assim, se tu é uma pessoa intelectual, extrovertida, introvertida. Eu tive um amigo, não vou dizer um amigo, eu vou dizer um conhecido que trabalhou numa lan house comigo, nos tempos das lan houses, que ele era um cara nota, vamos dizer assim, cara. Só um momentinho. Ele era um nota 2, cara. Ele era um cara nota 2 de beleza, vamos dizer assim. Só que esse cara, ele tinha um papo, cara. Ele conversa, assim, ele tem um talento pra conversar com as pessoas, cara. Incrível, um talento incrível. E... assim, ó. Eu lembro que muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, iam procurar ele, cara. Procurar ele na lan house. E era isso, sabe? Era impressionante o modo que o bom papo que o cara tinha. Ele tinha uma destreza, assim, pra falar, cara. Que coisa que são poucas pessoas que têm. Mas de aparência ele é nota 2, cara. Realmente, vamos dizer nota 2 mesmo. É sério mesmo, não tô rebaixando a pessoa, não tô... É isso. Então, esse cara, se ele entrasse agora no Tinder, vamos dizer assim, ele não conseguiria nenhum match, a não ser de pessoas que ele conheça. Ele não conseguiria nenhum match, velho. E mesmo se ele fosse uma pessoa, eu vou dizer um normie, mas ele fosse uma pessoa intelectual, uma pessoa... sabe aquelas pessoas que dá gosto, assim, de conversar, sabe? Que tu vê aquela pessoa na rua, tu dá uma cumprimentada, acaba parando um pouquinho e acaba ficando 15 minutos. É esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa aí também... essas habilidades, essas skills dele não são passadas pela rede social. Então isso é uma desvantagem.
Então o que vale ali é só a beleza, cara. Outras coisas também que tem nessas redes é a questão mais dos grupinhos, dos nichos. Por exemplo, eu vi muita guria, eu vi muita mulher no Tinder que posta foto indo para outro país, indo para outra região, fotos de viagens, né? E isso daí já é um alerta ali pra te... Porque ela tá procurando alguém de um nível igual, né? Superior também, que faça as mesmas coisas que ela. Um cara, mesmo que seja bonito e pobrão, sabe? Não... Essa menina não teria interesse nele. Mesmo que seja bonito, né? Não teria interesse nele porque ele não tem nada de valor financeiro, vamos dizer assim, para poder custear viagens ao exterior e coisa do tipo. E isso eu acho que é meio que um nicho. Talvez tenha caras com fotos em outros países também, mas não... Talvez sejam poucos, né? E vejo muito nichos de pessoas baladeiras. Lá tinha um nicho de pessoas baladeiras. Deixa eu ver qual outra que eu posso listar aqui pra vocês. Tá, já falei dos viajantes, das baladeiras, do pessoal mais esportivo também, pessoal mais esportivo, pessoal que cozinha, pessoal... até que tem um pessoalzinho mais intelectual que posta fotos de livros, no Tinder mesmo. E eu acho que era mais ou menos isso que eu vi claramente nessas redes sociais. Outra coisa que eu vi é... Muitas pessoas usam o Tinder para atrair pessoas pro Instagram, para ganhar seguidores, cara. Eu vejo muitas pessoas do Tinder fazendo isso. Elas acabam nem conversando muito contigo, principalmente quando tu passa pro Instagram. Tu começa a seguir essa pessoa já nem te segue de volta, sabe? E se tu vai falar, ela ignora. Essa pessoa ignora. E fica lá, né? Contigo seguindo, com mais seguidores. E acaba usando essas redes sociais só para atrair mais gado, sabe? Atrair gados através desse tipo de aplicativo. Só vou fazer uma pausa rápida aqui e já volto. Voltando aqui depois da pausa, eu tava falando do Instagram, das pessoas que utilizam esses aplicativos também para pegar seguidores no Instagram e se validar, né? Que isso é o mais óbvio que as pessoas vão fazer lá, né? Se validar. Outra coisa, falamos aqui da hipergamia, né? Do culto da imagem, dos grupinhos e nichos, dos seguidores também do Instagram e a diversão, cara. A diversão. Eu não tive essa oportunidade de diversão. Não tive mesmo. Você já sabe por quê, né? E eu não tenho muito o que colaborar com isso, cara. Mas isso que eu vou falar é relatos de outras pessoas que eu acabei escutando. Que é... A pessoa entra lá, dá um match, tudo, segue conversando, acaba conhecendo a pessoa e já nos primeiros encontros, a pessoa já dá indícios de querer ir pra casa dela ou pra casa pra tua, no caso, né? Ou ir pra algum lugar pra poder fazer aquilo, né? Pra poder
transar, fazer sexo. E isso era bem comum, cara. Vamos dizer, antigamente, como hoje as coisas passam muito rápido, eu vou dizer 15 anos atrás, antigamente, sabe? 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás era extremamente difícil. Não era extremamente difícil, mas vamos dizer um pouco na sorte também, né? Caso rolasse. Mas era muito incomum tu conhecer a pessoa já na segunda vez, na terceira vez, e já ir com ela para casa ou levar essa pessoa em casa para fazer esse tipo de coisa. Então muitas pessoas que acabaram usando o Tinder para poder testar ele, só para ver como funciona, e acabou encontrando uma pessoa, acabaram estranhando isso aí, estranharam bastante de ter que já fazer sexo com a pessoa já nos primeiros encontros, né? Mesmo sem conhecer, sem conhecer muito a pessoa, né? Isso é bem preocupante, isso é bem complicado, né? E falando em diversão, né? Em sexo, existe a rede social para isso, cara. Eu também acabei testando algumas e é um antro, cara. É um negócio, é uma deep web, cara. É uma deep web aqui na Surface. Realmente é uma deep web na Surface, velho. Porque tu vê muita coisa lá, cara. Muita coisa lá. Hipergamia tu vê pouco. Não vi tanta hipergamia quanto no Tinder. O culto da beleza, cara. O culto da beleza, como eu falei, do Tinder, nessas redes próprias pra sexo, não rola tanto, cara, porque a pessoa, quase todas as pessoas não colocam o rosto. Pouquíssimas pessoas colocam o rosto nesse tipo de rede social. Então, o que vale é o corpo, sabe? O que vale é o corpo. E também tem alguns grupinhos, até por causa muitos são casais que caçam solteiros e tal, mas muitos desses casais já se conhecem ali dentro da rede social e formam grupinhos ali. Tem algumas pessoas com gosto diferente, tem pessoas que colocam coisas de leitura, comidas, café, vinhos e coisa do tipo. E gostam de seguidores e tentam achar seguidores que gostam da mesma coisa, né? Mas a intenção sempre é sexo. Algumas pessoas dali eu percebi que elas... eu acabei pensando em outra coisa que atrapalhou meu pensamento, cara. Cortou aqui meu raciocínio. Algumas pessoas, pouquíssimas, que usam essas redes de sexo, têm um fetiche de apenas ficar postando foto. Só isso. Entrou ali pra postar fotos e outras histórias. Postar histórias. E no mais era isso. E a diversão rola solto, né? Mas tem muita bagacerice, tem fotos nojentíssimas, cara. Que eu lembro que quando eu entrava, usava, chegava a me dar tremuras, cara. Eu vi coisas
um pouco estranhas, cara. Eu vi, vamos dizer, não sei se vocês lembram, chegou a passar na televisão e no jornalismo underground, que era a questão dos carimbadores, eu acho. Que eram pessoas que tinham, que eram soro positivo, que elas usavam esse tipo de rede social para poder ter contato com outras pessoas e fazer o ato, sabe? Eu não sei qual era o nome do ato, eu esqueci, cara. Eu esqueci o nome do ato. Não sei se era iniciação, um negócio assim. Mas eles faziam isso e muitas dessas pessoas tinham a tatuagem do escorpião, cara. Que era o símbolo dos carimbadores. E eu vi algumas pessoas nessa rede social com esse tipo de tatuagem, cara. E isso me deu uma tremura, cara. Me deu um sentimento extremamente estranho, cara. Assim, sabe, de apavoro, assim, sabe. E além disso, tu vê muita foto de sexo sem camisinha, gozadas, assim, cara, é um negócio absurdo. Que em vezes que eu entrava e aquilo me dava umas náuseas, cara. E me dava um desgosto, cara. Um desgosto. Extremamente complicado, cara. É verdadeiramente uma deep web na Surface. Então, mais ou menos isso que eu queria falar, né? Só que eu tava falando mais do mundo hétero, né? Tava falando do mundo hétero. Mas também tem um mundo gay, cara. Que eu acredito que talvez esses homens que geralmente meninos, assim, eles até se cuidem mais do que esse outro público geral de trans, travestis. Eu acho que o gay, ele se cuida mais. Então, cara, nessas redes eu fiz um experimento, cara, de colocar de colocar como gay, sabe? Então, cara, as coisas mudaram totalmente, velho. Mudaram totalmente. Eu falava ali que eu era nota 4, que eu sou nota 4, nota 3, por aí, né? E cara, e mesmo assim, muitos homens de ótima aparência, formações e aparências, nível, vamos dizer, o nível social, né? Financeiro, sei lá, já mais alto também. E esses caras me curtiam, velho. Esses caras me curtiam. E eu faço ali uma equivalência, eu coloco na balança, cara. A mesma mulher bonitona lá, que faz as viagens pra Europa e tal. Essa mesma mulher bonitona, cara, bonitona. Se tu for gay, cara, tu pode achar, aliás, como gay, tu vai achar de um modo mais fácil e não tão hipergâmico um cara com a mesma aparência dessa mulher, até melhor, talvez,
por conta das formações, por conta do trabalho, por conta de outras coisas, vamos dizer assim, intelectual, das skills e tal, dos gostos, você pode achar um cara que equivale totalmente àquela, vamos dizer, o mulherão, né? Tu acha no mundo gay, cara, e de uma forma muito menos hipergâmica, muito menos hipergâmica, velho. É complicado, né? Não parece real, cara. As coisas mudam totalmente. Do outro lado. Então, cara, quem é gay, vamos dizer, quem é gay, quem é tanto homem que gosta de homem, quanto mulher que gosta de mulher, tem muita vantagem. Hoje em dia tem muitíssima vantagem de poder escolher seu parceiro, né? Poder escolher seu parceiro, poder conhecer pessoas, né? Sem tanto esse culto da imagem, sem tanto nicho, sem tanto a hipergamia, né? É óbvio que tem homens que agem, eu vi poucos, né? Mas existem homens que agem do mesmo modo que a mulher, com o culto da imagem, o nicho, os seguidores no Instagram. Então é muito mais fácil de tu conseguir um relacionamento, tu sendo gay hoje em dia, tanto um relacionamento sério quanto um relacionamento de diversão, né? De sexo. É muito mais fácil. Não que as pessoas são promíscuas, mas sei lá, cara, talvez seja não tão fetiche, mas eu ainda não sei explicar porquê, cara. Até já vi algumas pessoas falar sobre isso, porque é fácil tu namorar homem. Mas beleza, não vou entrar aqui nesse assunto. Então as vantagens são ultra melhores, cara. Ultra melhores pra você que é gay, cara. É impressionante, cara. É impressionante mesmo, cara. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu falei. Era isso que eu queria passar. Já deu 47 minutos, cara, esse podcast. Ainda bem que eu já fiz os cortes. Eu fui fazendo os cortes nele. Agora eu vou aqui fazer minhas coisas. E era somente isso, cara. Não tem tanta coisa de base. Talvez eu traga alguns outros entendimentos, alguma leitura sobre essa questão dos sites e aplicativos de relacionamento. Então tá certo, pessoal. Espero aí que tenham curtido, tenham gostado desse podcast totalmente anônimo. E era isso então, pessoal. Espero que não tenha ficado ruim a gravação, minha dicção não tenha ficado tão horrível, porque eu tô voltando a fazer o podcast de novo depois de algum tempo parado. E era isso mesmo, pessoal. Valeu, falou!